Eu vou passar a palavra então para o Roger, começar a apresentação. Está começando um pouquinho de atraso, mas não tem problema, porque pelo jeito não vai nos faltar tempo hoje para discutir esses assuntos dos trabalhos de vocês. Então, bom dia, meu nome é Roger e nesse trabalho eu vou apresentar a minha implementação dos testes realizados com o IPERV3. Então, só vindo ali para uma introdução, né, dos problemas que eu realizei ali o estudo. Atualmente, né, boa parte dos roteadores eles já estão vindo com suporte para dois protocolos ali, né, do Bluetooth, que ele funciona tanto em 2,1 GHz quanto em 5 GHz. E daí tem algumas peculiaridades entre os dois. Então, o 2,4, como ele acaba sendo uma frequência um pouco mais utilizada por outros protocolos, ele acaba sendo mais suscetível a interferências. E o de 5 GHz, ele acaba sendo um pouco mais suscetível a interferências causadas por obstáculos físicos. Então, nesse trabalho, a ideia foi fazer alguns testes nesses dois cenários para verificar, né, a magnitude dessas interferências do desempenho da rede nesses testes. Então, né, ali o objetivo, né, foi realizar esses testes através ali do uso do IPERV, mais especificamente, né, realizar o teste com esses dois protocolos, testando em diferentes cômodos da casa para verificar essa questão ali dos obstáculos físicos, e também realizar o teste com, por exemplo, a utilização do Bluetooth, que é uma frequência que acaba utilizando ali a mesma faixa do 2,0 Hz para verificar essa possível, por exemplo, interferência pelo mesmo uso de banda de diversos dispositivos. Então, né, ali as ferramentas que foram utilizadas, então ali o roteador, né, da marca TP-Link, Dual Band AC, ele funciona tanto com os dois protocolos, alcançando velocidades ali, né, de taxa de sinal de 300 megabits por segundo, né, para a faixa de frequência em 2,4 GHz e até 167 para 5 GHz. Ali, né, tem alguns dados ali só sobre o notebook, né, que foi utilizado. Ele tem ali uma placa de rede que ele tem suporte, né, de tanto envio quanto recepção de 433 megabits. O celular, a placa de rede dele tem suporte para upload de 150 megabits por segundo e 800 de download. Para os testes foi utilizado então o IPERV na versão 3.1.3. E no celular ele foi utilizado a partir do aplico ri.net, que ele oferecia, né, suporte a esses testes. E daí para os testes foram escolhidos então 3 pontos da casa. Um ponto foi na sala onde está instalado o roteador, então foi feito uns testes a uma distância de 1,5 metros do roteador, sem nenhum obstáculo entre o roteador e o notebook e o celular, né? E daí o ponto 2, ele foi no quarto, a uma distância de 1 metro, só que entre o roteador e o notebook e o celular, então havia uma parede, né, como um obstáculo. E o terceiro ponto foi na cozinha, afastado a 10 metros, com 2 paredes entre os dispositivos. Daí, ali, com relação, né, aos testes, então, foram feitos para a escolha, optou-se, né, pelo UDP, já para medir, né, justamente ali, essa parte da perda, o tempo ali do atraso, né, entre as entregas do pacote. Então, inicialmente, iniciou seus testes ali com o protocolo em 2,4 GHz, depois o dito foi para o 212.AC, e também, inicialmente, então, iniciava-se com o Bluetooth ligado, tanto no celular quanto no computador, e depois se desligava para verificar essa questão de interferência com as duas redes. Então, todos foram feitos os testes com relação para ver as possíveis interferências físicas quanto causadas pela utilização das frequências. Nesses testes, eles foram utilizando uma largura fixa de banda de 25 megabits por segundo, porque através de alguns cálculos que eu tinha visto da minha utilização pessoal, é mais ou menos a banda mínima para os serviços que eu utilizo. Tanto quando, por exemplo, assistir um vídeo simultaneamente, quando está fazendo uma apresentação, e alguns outros sites que eu utilizo foi mais ou menos essa frequência, então seria para garantir, no caso, uma com relação, né, tipo, ao meu uso diário. Então, aqui nessa primeira tabela, então, tem ali alguns testes que foram feitos ali com o protocolo 802.11n, com o Bluetooth ativo.
Em cada teste, eles foram coletadas 5 amostras. Claro que no cenário ideal deveriam ser coletadas bem mais, né? Mas por questão ali só de simplificar um pouco para não demorar tanto, ali a coleta acabou sendo realizada uma coleta a menos. Esses testes ali, então, a gente pode ver, por exemplo, com o Bluetooth ativo, que com nenhuma parede já houve uma grande perda de dados, chegando ali a 15% mais ou menos, em média. Com uma parede, ele se manteve mais ou menos estável, as perdas em torno de 15%. E aqui com 2 paredes ali de distância, dá para ver que tipo, a perda foi menor, mas se a gente perceber, ele alcançou uma largura de banda menor também, tipo, ele não conseguiu estabilizar próximo ali à largura de 20 megabits, e também nenhum dos testes ele conseguiu atingir a largura de banda máxima. Então aqui a gente já consegue talvez perceber, né, uma possível diminuição da largura de banda devido ao uso de outros protocolos ali em frequências próximas. E também o tempo ali de atraso entre os pacotes também foi grande, significando, né, que poderia haver ali uma certa perda na ordem da chegada dos pacotes, que poderia, por exemplo, numa transmissão, por exemplo, de um vídeo, um áudio, ocasionar ali alguns engasgos. Repetindo esses mesmos testes ali nos mesmos locais, mas agora com o Bluetooth desabilitado já dá para ver uma significativa melhora ali na rede de 12.4 GHz. Aqui no primeiro teste seria uma parede, né, sem nenhum obstáculo físico entre o roteador e o celular com o notebook ali, basicamente quase zerou ali a questão das perdas. E a largura de banda atingida foi tipo estabelecida ali no teste, né, de quase 25 megabits por segundo. Ali no segundo teste, ele também, né, houve ali uma significativa melhora. Os tempos ali, né, de atraso do jitter, eles também diminuíram bastante, né, eles estavam em torno de 11 microsegundos, no outro aqui ele já caiu para 2 e para 4 respectivamente. E aqui entre duas paredes também houve uma pequena diminuição, né, na largura de banda atingida, mas ela foi tipo, bem menos significativa do que ali no primeiro teste, que ele chegou só a estabelecer metade da conexão pretendida. Daí, então, seguindo com os testes que foram feitos, então os mesmos testes, mas agora com o protocolo 802.11ac, inicialmente com o Bluetooth ativo. Então, deu para ver que a conexão, né, nesse protocolo foi muito mais estável. Então, ali nos primeiros testes, praticamente não houve nenhuma perda, tanto ali com nenhuma parede, quanto uma parede mais próxima ao roteador, né, foram perdas bem pequenas. E com relação ali a 2 paredes mais afastadas, foi onde a gente teve maiores perdas, chegando a quase 23% da perda dos pacotes. E também, uma coisa que vale notar é que, por exemplo, aqui entre o jitter de nenhuma parede para uma parede já houve um aumento ali do tempo, né? Aqui ele estava em tipo 0,2 microsegundos e ali ele passou para 3, o que já indica que esse obstáculo está causando uma certa dificuldade ali na entrega dos pacotes, porque ele já está dando um certo atraso entre as chegadas, então ele já está começando a perder um pouco mais a ordem do que sem nenhum obstáculo. E realizando novamente os testes, mas agora com o Bluetooth desabilitado, foi possível observar que ele se manteve praticamente com o mesmo nível do teste anterior. Então, de modo que aqui a gente percebe, então, que de fato ele no 802.11ac ele não tem tanta perda relacionada, né, aos obstáculos, a interferências, né, até porque não existem ali outros protocolos ou outros dispositivos que estão operando na mesma frequência, mas ele é mais suscetível, então, a esses obstáculos físicos, né, porque ele se manteve ali com 2 paredes mais afastado, ali os maiores níveis de perda. Então, ali a gente, né, chega novamente àquela conclusão ali que a gente já conhecia, né, que a protocolo, né, operando em 2,4 GHz, ele é mais indicado para utilização quando você está mais afastado ou tem muitos obstáculos físicos na residência. E se você, por exemplo, tem muitas paredes ou está muito longe do roteador, seria melhor utilizável. Mas se eventualmente você tipo, utiliza muitos dispositivos Bluetooth
ele pode causar uma certa perda, então seria mais recomendável utilizar esse protocolo, por exemplo, fone sem fio, ou o próprio celular ali, alguns outros dispositivos, mouse, teclado, eles podem acabar acabando uma certa perda de sinal devido a operarem na mesma frequência, e também pela ali, frequência de 2.4 GHz ele ser mais utilizado, né? Também, por exemplo, em questão, por exemplo, de prédio, onde tem tipo, muitos roteadores próximos, pode ter muitas redes próximas ali, o que também acaba diminuindo, né, a banda, porque ela está mais sobrecarregada, e como pode se ver aqui na 5 GHz, eu tinha, por exemplo, o meu roteador aqui na área captável sendo utilizado. Então, foram essas ali os testes que eu realizei através do Hyper-V. Muito obrigado pela atenção de todos. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Alguém tem pergunta, em primeiro lugar? Parabéns, Roger. Acho que foi bem bom os teus testes. Dá para ver bem ali a diferença, né, dos teus resultados e o quanto afeta realmente em termos de entrega. Tu usou só o ODP, né? Das estatísticas ali. Principalmente do primeiro teste para o segundo, a diferença do jitter é assim, gritante, né? Então, acho que ficou muito bom. Essa questão de diferentes protocolos, eu não lembro se eu deixei aberto lá o material, mas tem um material que fala sobre coexistência de protocolos de comunicação. Então, isso é sempre uma questão interessante de fazer experimentos, porque existem muitos protocolos de comunicação que utilizam a mesma faixa de frequência, né? E o quanto isso te faz com que as tuas conexões não sejam tão boas assim, né? Em termos de transmissão, mas principalmente na segunda que nós falávamos sobre utilizar IoT para a indústria, vocês imaginam que isso é um ponto de interesse, né, de o quanto um protocolo afeta o outro, ou qual as bandas que eu tenho que utilizar para minimizar essas perdas, porque uma coisa é a gente estar assistindo ou utilizando o mouse da falha, outra coisa é dentro de uma indústria, o dispositivo não acionar o que tem que acionar, porque simplesmente o comando não chegou, porque colidiu, porque esse sinal se perdeu, enfim, porque houve uma interferência de outra máquina de qualquer natureza. Então, normalmente o pessoal trabalha com isso. Inclusive, a questão que eu vou botar na prova, né, que já que eu falei que hoje eu ia ter questões de prova aqui, vai ser justamente sobre essa parte da coexistência entre protocolos de comunicação. Eu vou deixar um artigo depois para vocês verem na próxima semana sobre esse tema. Eu tinha uma outra coisa que eu queria colocar. No Bluetooth. E ali dos diferentes, porque o protocolo N e o AC, eles são completamente diferentes, né? O funcionamento deles. Quando surgiu o AC, meus gatos estão se matando. Quando surgiu o AC, ele já modificou uma série de questões, tipo, os protocolos entre 802.11, não sei se vocês conseguiram assistir todos os vídeos lá do semestre passado, mas até o 802.11n, ele seguia assim, uma forma de funcionamento muito similar dos seus antecessores, né, do G, do A e do B. Quando surgiu o protocolo AC, eles modificaram uma série de questões funcionais da forma de operação desse protocolo. E aí isso também fica visível ali nos seus resultados, que deu resultados bem diferentes, né, de um para o outro. Sendo então que fica as características funcionais do AC que são diferentes do M. E o que eu queria falar era, ainda com relação a essa parte da coexistência, por exemplo, como que a gente faz para garantir que os pacotes se sobressaiam num ambiente onde eu tenho coexistência? Como que eu faço com que meus pacotes tenham prioridades, por exemplo? Então, para isso existem
uma versão do protocolo 802.11, que é a E, que trata a questão do QoS, que é a qualidade de serviço. Então, nesse protocolo, a gente consegue configurar a prioridade dos pacotes. E, normalmente, essa prioridade dos pacotes se sobressai, então, sobre outros pacotes que estejam transitando ali na rede daquele tipo de roteador. Então, por exemplo, se o roteador ele tem AC e tem protocolo E, consegue fazer essa configuração no teu roteador. Tipo de priorizar. Agora, por exemplo, eu quero priorizar vídeo, que eu acho que é o que ele mais prioriza. Voz ou vídeo. E aí, esses teus pacotes, eles vão ser entregues primeiro, com maior prioridade, né, para garantir o QoS, em detrimento das outras aplicações. Então, isso também é possível, mas daí tem que ter esse protocolo do 3.802.11e também disponível no roteador. Então, o roteador tem que ter suporte para o AC, suporte para o E, e aí vocês conseguem fazer esse tipo de configuração. Mas, de qualquer forma, parabéns, Roger. Foi muito bom o teu trabalho. Talvez, eu não sei, Eli, eu vou ler o teu texto ali nas conclusões, dá para pegar exatamente as comparações de média que tu colocou, para deixar claro essas diferenças. Próximo trabalho é o Ramon, é isso? Cadê minha lista? Vocês estão com a lista aí? Não. Vou botar a lista Sim, aqui. sou eu. Oi, Ramon! Vou Sou passar a eu. palavra para ti, então. Tá sem câmera, Ramon? Tô no desktop, daí eu não tenho câmera. Tu pode compartilhar o teu relatório, a tua apresentação. Vou passar a palavra para ti. Sim, tô ajeitando aqui. Pera aí. Problemas técnicos, não tá querendo apresentar. Como assim não está querendo apresentar? Agora está indo. Agora foi. Agora foi. Agora está aparecendo. Vou botar aqui em modo apresentação. Aí tá aparecendo certinho? Sim, senhor. Beleza. Pode Então, bom só dia a dar um zoom. todos. Pode dar um zoom, porque ele não está em modo apresentação. Ah, que beleza. Não, mas não tem problema. A gente está vendo teus slides. Só se tu puder ampliar um pouquinho. Aí. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ramon. Eu vou agora fazer a apresentação do relatório do trabalho IPERF e um pouco da ideia que eu tive nele. A minha ideia foi o seguinte: fazer alguns testes usando o IPERF, tentando maximizar o máximo possível a velocidade da conexão sem fio. Então, opa, vamos lá. Aqui um pouco sobre a rede de casa. Temos um roteador Huawei Wi-Fi, ele tem o padrão 802.11ac e o padrão IN também, com duas redes, a 2.4 GHz e a 5 GHz. Eu fiz os testes usando as duas redes, justamente para ver a diferença que a distância causa na velocidade máxima e umas outras coisinhas. A conexão é de fibra ótica, de 160 megabits de download e 80 de upload. O notebook que eu vou estar usando é um Lenovo IdeaPad. Ele vai ser o cliente e o desktop de mesa é o servidor. O servidor tem uma conexão cabeada direto com o roteador. E o ambiente é uma casa pequenininha em madeira. Aqui tem bem pouca interferência de outras redes Wi-Fi, para não dizer nenhuma, porque ela está quase no meio do mato. E a rede é basicamente só o computador de mesa, o celular e o notebook. E se está usando o notebook, não está usando o celular. É só um dispositivo aqui. Não tem muita gente. Então, eu vou já ir para o primeiro teste. O primeiro teste foi as configurações básicas de IPERF, utilizando a rede 5 GHz
e com o limite de banda ilimitado, para ver o máximo de rede que eu conseguiria ter. Nós aqui podemos ver os dados de 425 megabits e um jitter relativamente baixo, de 0,2 milissegundos. Também temos aqui o desvio padrão e a média. Eu fiz 5 testes. Aqui eu só coloquei os resultados para não ficar muito poluído. Esse é o teste base que eu tenho. Agora, no segundo teste, eu tentei aumentar o tamanho do datagrama. Do tamanho base, eu coloquei um de 32K. E como a gente pode ver, o jitter aumentou bastante. Foi para 0,5. E comparado a 0,2, ele aumentou 2,5 vezes. Já os outros parâmetros, tanto a transferência, e a largura de banda, a diferença foi mínima, praticamente insignificante. Mas o jitter aumentou muito. O terceiro teste, agora eu tentei colocar o notebook em um outro cômodo. Ele ficou separado por duas paredes a mais ou menos 12 metros de distância. E como a gente pode ver, a nossa velocidade caiu muito. Ela foi para 55 megabytes. Comparado a 430, é uma queda muito grande. E o jitter também aumentou bastante, foi para 1,7 milissegundos. E por alguma razão que eu desconheço, eu fiz o teste um monte de vezes e ele não perdia nenhum datagrama. Eu não sei o que aconteceu aí, mas ele se recusava a perder datagrama. Então, tá, né? Agora, o quarto teste, eu fiz de novo com a rede 5 GHz, mas dessa vez usando o protocolo TCP. As outras era todo UDP. E o TCP, como ele garante a entrega de datagramas e pacotes, ele não vai ter perda. Só que isso também reduz bastante a velocidade. Ela foi para 262 megabytes. Comparado ao teste base 425, é uma queda significativa também. Por fim, o teste com as redes de 2,4 GHz. E, bom, a diferença é gritante também. De 425 caiu para 128 megabytes. Assim como o jitter de 0,2 foi para 0,48, ele mais que dobrou também. O que mostra que as vantagens de uma rede de 5 GHz, quando você está no mesmo cômodo, ele é muito mais rápido. Entretanto, a rede 2,4 GHz ela ganha quando a gente vai em um outro cômodo. A nossa velocidade foi de 101 megabytes, o que ela é quase o dobro do que a rede 5 GHz. O que já se mostra muito vantajoso. Assim como a diferença entre o jitter, apesar de não é tão grande. Então ela é muito mais vantajosa quando está a uma certa distância do roteador. Por fim, eu não coloquei aqui nesse slide, mas eu fiz um outro teste. Eu coloquei o notebook como servidor e o PC de mesa como cliente, usando os mesmos parâmetros, com o B/0, e foi um desastre, porque como o cliente tinha uma conexão cabeada, ele acabou enviando uma enxurrada de pacotes e eu tive 99,9% de datagramas perdidos, chegou tudo fora de ordem e o jitter era uma coisa ridícula, era 30, 40 mil. Então, eu nem coloquei ali porque não fazia muito sentido. Mas ele tá lá no relatório. E aqui é um gráfico comparando os 6 testes que eu fiz, como a velocidade ia caindo e mudando conforme os parâmetros. Aqui a taxa de transferência, o jitter, a gente pode ver aqui a distância, que alguns dobra ou triplica. O TS4, como é TCP, né, ele não mostra o jitter, então eu coloquei como 0. E por fim, a porcentagem de datagramas perdidos. Novamente, o TS3 foi aquele lá dos 5 GHz, que por alguma razão não perdeu nenhum datagrama. E o TS4 também é o TCP, que ele sempre vai garantir que não há perda de datagrama. Aqui está em porcentagem, e como aqui em casa é uma rede, eu diria, muito boa,
que não tem interferência, a perda de datagramas é bem pequena. Não tive nenhum caso, assim, de perder muitos. E fora, eu acredito que seja isso. Muito obrigado a todos. E se eu apresentei muito rápido, desculpa, sabe como é aquela ansiedade. Dúvidas, só perguntar. Parabéns, Samu. Ele fala um pouquinho rápido, mas na verdade, esses teus resultados zerados, tu não precisava botar no teu gráfico, né? Na verdade. Eu pensei em colocar só para manter Porque, ele por completinho exemplo, e tu não ficar pode tudo. comparar resultado de TCP com o DP. Então tem que Eu só comparar fiz coisas. como um teste ali para ver o que aconteceria. Mas eu estou te explicando porque daqui a pouco tu vai fazer TCC, não vai? Já está Isso. fazendo. Não, vou ter que fazer ainda. Então, daí quando tu for mostrar resultados assim, tenta comparar sempre as mesmas. Por exemplo, se tu faz esses experimentos com o TCP, tu compara eles somente entre eles. Se tu faz com o DP, tu compara eles somente com eles, porque são métricas diferentes, né? E- E aí, dependendo do que tu estiver fazendo e da banca que estiver te avaliando, eles podem reclamar disso, tá? Então, aqui eu entendi a tua intenção de fazer comparação dos testes que tu fez. De qualquer forma, as perdas de datagrama geralmente elas ficaram zeradas, né? Então, a tua rede realmente não perde, né? Tirando o teu caso ali de inverter o servidor para deu. colocar o cliente cabeado. Ali é uma situação, tipo, fez um cenário de congestionamento do servidor. Exatamente. Como que eu deixei ilimitado, ele mandou tudo que ele conseguia. E como era uma É, conexão cabeada pro gigabit, ele encheu o gigabit. Ele mandou a 1 giga. esse é o famoso congestionamento de pacote, né? Digamos que tu está inundando o teu servidor com pacotes e ele não tem tempo. Aliás, um exemplo, até acho que a gente faz isso lá em Mandalar Simulação. Tu está enviando tanto pacotes que ele não consegue dar conta daquilo ali. Daí ele começa a perder, porque ele não tem onde armazenar, ele não tem como processar, e ele começa a perder tudo. Uma perda de 99% em função disso, né? Isso, eu acabei meio que fazendo um ataque de DDoS contra ele. Quase que um ataque de DDoS, praticamente, né? É, Justamente essa é o princípio dos ataques de inundação, né? Tu sobrecarrega o servidor, ele não consegue atender, ele vai perder o controle e aí consegue, colocando algumas ali ele só funções ali, funcionava. de perder porque na hora que ele vai mudar do sistema operacional a operação, vocês conseguem controlar a máquina. Oi? Diga. Ele funcionava só se eu limitasse a banda ali a um valor relativamente pequeno, até 200 MB. Mais que isso, começava a dar pacote fora de ordem e do nada dava uma diferença exponencial. Ia de 5% para 99%. Mas E no eu não fiz geral, mais ela não testes porque também não faz muito sentido, né? Um servidor ser sem fio e o cliente cabeado, né? Geralmente é o é, contrário. realmente não faz. Tu podia ter posto 2 clientes, tipo o celular e o notebook, eu não sei se tu chegou a fazer esse, e o teu servidor cabeado. Queria te dar algum. Já que tu não tem. Só tu que usa o teu computador, já que tu tá aí no meio do mato, não tem interferência nenhuma. Talvez tu mesmo criar tuas interferências fosse um teste interessante. É uma Mas ideia. então tá. Então, parabéns, Samuel, de novo. Muito obrigado. O próximo trabalho seria o Jonathan, acho que o Jonathan não tá. Eduardo Zago entrou durante a apresentação. Bom dia, Zago. Bom dia. Tá acordado, Zago? Tô sim, estão ouvindo? Sim. Pode desapresentar e depois, na sequência, o trabalho do Gustavo. Gustavo, você colocou ali informações privilegiadas nessa apresentação? Sim, porque no momento que eu entrei aqui, estavam só os 2 primeiros que iam apresentar, chegou a me dar uma coisa assim no coração. Eu resolvi criar questões da prova no dia de hoje.
Que isso, na professora, tu pode dar mais algumas informações privilegiadas aqui, já que a gente... Sim, já que tu já entrou, eu já posso dar outra questão da prova também. Exatamente. Pensa bem, só Então, tem o quê? 5 pessoas aqui, além do professor? eu vou assistir os próximos Sim. trabalhos e possivelmente vai sair mais uma questão da prova. Perfeito. Deixa eu só gravar a aula aqui também, então. Só por garantia. Já está sendo gravado, vai ser disponibilizado, mas aí eles vão ter que assistir os trabalhos. Uhum. Porque essa segunda questão eu só vou divulgar lá no finalzinho, às 10 horas. Ninguém vai ver, professor. Tamo confiante aqui. Eduardo, querido. Professora, uma dúvida. Diga, Ramon. Enquanto ele vai se organizando, quando eu tava fazendo os slides ontem, eu notei um errinho ali no trabalho e eu corrigi. Eu posso fazer o upload do relatório de novo com isso corrigido? Porque eu entreguei ele acho que uns 9 dias antes do prazo. Tá, não é esse o problema. Pode, só que mantém os dois lá. Vê se tu consegue. Tá, Tenta é uma fazer coisa bem pequenininha mesmo. Quando eu tava calculando a média ali, o Excel pegou a fórmula errada, ele só somou tudo, ele não fez a média. Excel, pegou a forma errada, esses Excel. É isso que acontece quando tu coloca tudo numa tabela e tu copia e cola a tabela, né? Tá vendo? Ramon, sobe, vê, em primeiro lugar, vê se tu vai conseguir subir, porque eu não lembro se eu botei data limite. Se eu botei data limite, tu não vai conseguir subir. Se tu não conseguir subir, tu manda pro meu e-mail esse teu relatório para substituir lá. Eu acho que tem a opção de subir ainda. Eu acho que tá com a edição ativa. Tá, então vocês verifiquem aí. Mas aí não sobrepõe sobre o outro, tá? Acrescenta para mim ver que tu já tinha entregue, senão ele apaga os dados anteriores. Tá legal. Muito obrigado. Eduardo? Não sei se o Eduardo caiu. Tá bem. Tá dando de visualizar aqui a apresentação, tá vendo? Certo. Bom dia a todos. Vou passar a palavra para o Eduardo, então. Eduardo, fico contigo. Certo. O meu trabalho, ele foi usado aqui na rede residencial minha. Ele tem uma rede que distribui para 2 andares, 2 residências, basicamente. É um roteador para as 2 residências. A velocidade de conexão é 75 megas e possui diversos dispositivos conectados nos 2 andares da residência. O meu objetivo no trabalho foi analisar a perda de pacotes de um andar para o outro e ver como se comporta conforme vai utilizando os dispositivos. No roteador ele tem 2 TVs conectadas, tem um sistema de monitoramento e um computador e além de vários smartphones conectados. Então, os primeiros testes que eu fiz foi basicamente utilizar o cliente e o servidor em andares diferentes usando pouco a rede. Como cliente, eu usei o meu notebook, meu computador. Como servidor, eu utilizei meu smartphone. Primeiro, eu realizei alguns testes usando pouco a rede. E os resultados que eu cheguei foram... Eu coletei 3 amostras usando pouco a rede. E os resultados que eu cheguei foram basicamente baixos. Os pacotes recebidos foram menos de 20%. A velocidade também não foi muita coisa. Deu uma oscilada. Aqui embaixo tem a média. Esse aqui é a média dos primeiros resultados que eu coletei. E basicamente a média de 15% dos pacotes recebidos, usando pouco a rede.
Após essas amostras, eu comecei a utilizar mais a internet. Comecei a ligar as TVs usando Netflix, alguns usos dos smartphones. E após isso eu coletei mais 5 amostras, novamente com o servidor e o cliente em andares diferentes. E os resultados que eu cheguei, os resultados médios, foi cerca de 3,95 dos pacotes recebidos. O jitter também aumentou, a velocidade de transferências deu uma diminuída leve, e a largura de banda também diminuiu um pouquinho a coisa. E basicamente foi esses os meus testes. A diferença foi de 1,51% em relação à média de um para o outro, no caso do usando pouco a rede e usando mais a rede. E basicamente foi isso. O que eu pude notar é que mesmo usando pouca rede, os pacotes recebidos foram uma porcentagem bem baixa, bem menos de 20%. Ou seja, apesar de não estar usando muita rede, a interferência que tem e perdas de sinal de um andar para o outro é bem significativa. E foi isso. Esses foram os meus testes que eu realizei aqui. O Eduardo, só vai ali na imagem 9 e 10 ali, porque não dá muita diferença. Ó, o teu primeiro resultado ali, resultado médio para os testes com pouco uso. O Sim. teu, ali, ó, deu 15% do receptor. Ele perdeu 3.740 pacotes sobre 24.193. E aí tu fez o segundo, teu segundo ali, que seria com a carga, Isso. o maior uso, e aí tu teve menos perda, isso? Tem certeza Foi, que na verdade, foi essa será que tu não porcentagem. copiou as imagens erradas? Foi? É em relação aos pacotes recebidos, pelo que eu notei. Não, mas não deu diferença, né? Então, a sobrecarga não... Diferença pequena. É que, na verdade, não foram muito uso dos dispositivos, entendeu? Foi mais cerca de uma TV, eu acho, alguns outros dispositivos. Não foi muito uso também. E tu fez essa descrição lá na tua introdução ao trabalho? Desse Sim, cenário que tu criou? Quanto tempo tu foi, deixou ligado? foi feito, sim. Então tá. Então depois eu vou ler e aí poder fazer a avaliação direitinho. Tá bom? Parabéns, então. Certo, obrigado. E finalmente, Gustavo. Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Colocações? Nossa mini turma. Gustavo Guarese Rodrigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gustavo, pessoal. o animado, bom dia. Deixa eu ligar a câmera para a apresentação, então, né? Ah, esse silêncio tá sempre nas cabeças, né? O cabelo tá um pouco bagunçado, porque quando a gente acorda de manhã assim, não tem preparo. Eu, pelo menos, ainda não me preparei. O meu preparo foi colocar uma bandana, e é isso. Pois é, o Gustavo tá sempre de bandana de manhã. Tenho a impressão que é a solução para os cabelos rebeldes A da solução manhã. pra não ficar aparecendo Para a forma desleixada. rebeldia dos cabelos. Ao meu eu posso prender. Eu também consigo, mas muito trampo. É muito mais fácil uma bandana. Pelo menos eu acho. Queridos, tudo com vocês.
Uhum. Obrigado. O Goreski vai fazer a nossa apresentação Sim, eu tô... Vocês pela tela dele. conseguem ver a tela aqui? Tá dando para ver? Tá dando para ver? Perfeito. A gente vai fazer o trabalho, então, sobre rede sem fio, utilizando os testes do IPERF3. A equipe sou eu que vos fala, Gustavo de Oliveira Guarese. E eu, Rodrigo Marchioli. Então, esses são os tópicos que a gente vai apresentar a seguir. E a gente seguiu mais ou menos a estrutura do relatório. A gente vai começar pelos testes de conexões do UDP e TCP. Em seguida, a gente vai para o equipamento ambiente. A gente priorizou mais o aspecto da rede sem fio. Então, a descrição dos testes, métricas e coletas de dados, a nossa prioridade na hora de escolher os dados a analisar, enfim. No tópico 4, a gente vai analisar esses resultados para chegar, enfim, em considerações finais no tópico 5 e no tópico 6, referências utilizadas. Uhum. Pode falar, Rodrigo. Então, como o Guerita falou, a gente acabou que, por curiosidade, a gente utilizou dos dois testes, tanto o DP quanto o TCP. A residência que foi utilizada foi a do Guerita e a gente usou nos períodos mais ideais para dele. Depois vocês vão entender por que foi feito mais o ideal. É um pouco confuso como funciona no Guarese, então a gente achou que seria melhor a gente não atrasar tanto, sabe, as coisas. Agora, para explicação mais ou menos de cada um dos protocolos, o protocolo TCP, essa é a visualização de como ele funciona na máquina do computador dele, que foi feita pelo sistema, como servidor, e tem o cliente, que seria o celular do Guarese, que é demonstrado dessa forma. O programa que a gente utilizou, eu não lembro exatamente qual que é o nome agora, mas eu lembro que a sigla dele é HE, né? Eu não lembro agora exatamente o nome. Me falha a memória. Celular, né? Mas, assim, o protocolo TCP, ele é mais utilizado na camada de transporte para aplicações mais em web, até porque ele é voltado para conexão, trazendo uma garantia e integridade na ordem de todos os dados, porque ele faz... a gente tem uma conexão de um ponto a um outro, que é justamente o que eu tinha comentado, de servidor e cliente. E é interessante a gente analisar também que o TCP, ele permite o envio simultâneo de ambos os dados, ambos os pontos, durante todo o fluxo de comunicação. Por isso que ele garante a confiabilidade dos dados que são passados. Já no UDP, a característica principal dele é a velocidade alta, trazendo, assim, uma confiabilidade mais baixa, porque ele não é muito usado, ele não é voltado para a conexão, onde você pode enviar datagramas de uma máquina a outra, mas sem a garantia de que os dados serão enviados, de forma em ordem correta, né? E que chegarão intactos também. Pelo menos essa é na teoria. Dessa forma, é possível enviar, pela mesma saída, dados de diversas máquinas diferentes sem algum problema, pelo UDP. Que, no caso, a gente só fez tanto do celular quanto o notebook, então isso não é muito relevante para a nossa análise. Bem, indo para o equipamento e ambiente, então, eu vou apresentar como é feita como foi instalada a conexão de rede na minha casa e, assim como a apresentação anterior, aqui é feito em mais de um andar. Então, eu não sei porquê, mas os técnicos fizeram uma instalação no andar de cima de 2 modems. O primeiro, ele é desse modelo aqui, a N5506. Ele usa o padrão 802.1Q, e esse padrão aqui é de rede com fio, que é justamente para receber a fibra ótica. Ele recebe nesse modem aqui, e exatamente do lado dele ele joga para o Archer C5, que aí sim ele tem um padrão de 802.11 que a gente está acostumado a ver aqui nessa disciplina, que é uma conexão de rede sem fio. Do andar de cima, passa um fio para o Archer C20, que é no andar de baixo, e aí sim ele serve como mais um extensor da rede Wi-Fi. Dessa forma que eles instalaram, dá alguns problemas na rede que a gente vai apresentar posteriormente.
que a gente comprovou com os testes do IPERF. Agora é com você, Rodrigo. Agora, só para a descrição de como a gente analisou cada uma das tabelas. Primeiro, começando pelo TCP, é o mais simples, então, pelo slide mesmo, a gente colocou os 4 testes já demonstrados aí. É importante salientar que a gente presta mais atenção na transmissão e recepção de dados. Assim como o intervalo também de tempo e a banda larga lá, que é feita tanto cliente quanto servidor. O Gorita ele vai mostrar um pouco mais detalhado as coisas que vão acontecendo. No UDP, a gente prioriza muito mais a questão da coleta de dados, que no nosso caso não teve, assim como acho que do Ramon, né, a gente não conseguiu fazer testes que tenham perda de pacote. Simplesmente não acontece a perda de pacotes. Mas é importante ver como é que está funcionando o jitter, que é justamente a variação, né, da latência, e também a banda larga, como propriamente dito. Indo para a análise dos resultados ali da tabela que o Rodrigo apresentou anteriormente, então, para o teste de TCP, foi apresentado uma mudança brusca da banda de larga. No teste 1, a banda de larga estava com 7 megabits por segundo. Desculpa. No teste 3, foi para 82. É uma discrepância muito alta que vai crescendo e logo depois vai diminuindo novamente. Já no DP, a gente consegue ver essa mesma variação demonstrada pelo jitter, que no pico dele tem 295 de megabit, e no envio 8, ele tem apenas 1.75, demonstrando o pico baixo, né? No caso 7, aconteceu algo bem interessante, que foi enviado do cliente 128 KB, mas foi recebido 136 KB. A gente acha que é de acúmulo de pacotes anteriores, mas é algo bem interessante a ser demonstrado. Além disso, tem o pacote de dado que tem uma taxa constante de 16 na maioria dos casos, mas no primeiro deu 15 e nesse teste curioso do envio 7 teve um a mais. Mostrando que apesar de não ter tido perda, a entrega dos pacotes ela é feita de forma mais, de certa forma, desorganizada. Bem, sobre as considerações... desculpa. Sobre as considerações finais, a gente pode ter percebido que, provavelmente, devido à forma que os técnicos instalaram a internet, isso causou essa latência notável, principalmente no jitter e na banda de larga nos testes anteriores, né? Isso é uma coisa engraçada. Eu vendo do pessoal agora... Esses resultados que vocês estão mostrando ali, a gente não consegue enxergar, tá muito pequenininho. Você consegue dar um zoom? Mostra ele de novo, porque põe ele em tela cheia, né? Põe o slide em tela cheia. Normalmente, quando eu tento fazer apresentação de slide, dá alguma coisa errada no meu computador, mas eu posso... É só continuar. O que a gente começou... Mas não consegue dar um zoom ali naquela tabelinha, mulher? Tá, pera. Deixa eu... Enquanto ele vai ajustando essas coisas, uma coisa que eu achei muito engraçado vendo dos testes do pessoal e agora analisando o nosso... Só um pouquinho, Rodrigo. Ali embaixo tem uma barrinha. Mexe na barrinha, quem sabe aumenta só e não está aplicando. Pode crer. Eu ia arrastar de vez a tabela original que a gente usou para cá. Chama o técnico aqui falar. Mas tem... Te interrompi, Rodrigo. Não, é que uma coisa engraçada que eu comecei a analisar depois que o pessoal foi apresentando o trabalho deles. O jitter do Gorita é altíssimo se comparado com o do pessoal, que é uma coisa que o Gorita salientou. Talvez isso seja justamente pela utilização de 3 roteadores dentro da casa dele, né? E que vai justamente... Esse sinal estão se perdendo, os coitados, não sabem para que lado que eles vão.
É confuso, por isso que eu falei. Por mais que joga pra frente, aí ele joga pra frente, uma hora ele chega. Sim, por mais que a gente tenha feito nos testes ideais, tipo, a configuração de como é na casa do gorila é problemática. Por isso que a gente também não estressou muito, né, a rede, de certa forma. Então, como sugestão de melhoria... A rede já é estressada. Ela já é por si só. Então, como sugestão de melhoria, seria realmente juntar os dois modems apresentados anteriormente, né? Em um só. Provavelmente a gente diminuiria o estresse natural, entre aspas, da rede só nisso. E se eu não me engano, uma coisa que o Gorita também ele tinha comentado, na sua casa também, na parte de fora, tem um outro roteador, né, que pega da mesma rede. A gente não entrou nesse aspecto, mas sim, porque outro roteador pega do terceiro ali. Mas, enfim, outra sugestão de melhoria também seria melhorar os roteadores por si só, que daí esse, de novo, entre aspas, estresse natural seria mais minimizado. Mas o melhor mesmo é ir juntando essas funcionalidades entre os modems. Como referências, a gente viu esse livro interessante que a gente deu uma olhadinha, que se chama Asterisco na Prática, do Alexandre Keller. Além disso, a gente utilizou os próprios manuais, os datasheets desses roteadores para pegar as informações deles. Uhum. É basicamente essa a nossa apresentação. Muito obrigado por todos pela atenção. Eu agradeço pela presença de todos também. Sim, com certeza. Antes de encerrar propriamente dita a apresentação, a gente só queria demonstrar que deu alguns problemas aqui, como eu já tinha demonstrado, mas eu já... mais dúvidas, né, no caso. Sim. De qualquer forma, muito obrigado e a apresentação fica por aqui, então. O visual da apresentação tá bem bacana. Muito obrigado. Mas o Rodrigo também não fez redes, né, Rodrigo? Não. Então. A gente tá entendendo... TCP e o DP, vocês estudam lá em redes. Então, quem fez redes sabe bastante coisa de TCP e o DP. Uhum. Inclusive, se eu não estou enganado, estuda até a forma como é que o funcionamento se dá, porque tem, por exemplo, o TCP tem vários estados de conexão. Uma hora ele está esperando a conexão, outra hora ele está conectado, porque são protocolos que ficam no sistema operacional. Tá? Então, lá em redes, vocês estudam que as redes se organizam em camadas. E quando a gente fala em TCP e UDP, a gente já está falando de sistema operacional, uma conexão fim a fim. Ou seja, eu já estou conectado com outro ponto que está distante. Sim. Não sei como que é o meio do caminho dessa conexão, porque a parte física é diferente. Mas, logicamente, é a conexão a nível de sistema operacional. Então, as aplicações, elas utilizam essa camada de transporte para transferir as informações. Então, por exemplo, tem aplicações que são baseadas no TCP, e tem aplicações que são baseadas no ODP, depende das características que essas aplicações precisam. Uhum. Então, quando precisa de velocidade, tem que ser sem conexão. Quando vocês precisam garantir de entrega dos dados, tem que ser com conexão. Ou se vocês vão criar uma aplicação como desenvolvedores, vocês podem, inclusive, fazer uma aplicação que suporte as duas formas de conexão. Isso daí vai da programação de vocês. Então, o pessoal conhece bem, então, essa parte de protocolos desse nível. Por exemplo, o Gmail, ele é baseado em TCP, porque ele é baseado no HTTP, que é um protocolo que precisa de conexão. Com relação ali aos testes, realmente, os valores ficaram absurdos. Mas aí pode ser, então, essa configuração maluca da casa do Guarese, porque o que normalmente se faz, né, quando vocês vão distribuir sinal sem fio? Normalmente vocês não fazem uma ponte entre os roteadores, porque essa ponte ela vai dar uma baixa na taxa de transferência
Normalmente vocês têm que ter um cabo da onde chega a fibra, tem que cabear daquele ponto ali, daquele roteador primeiro, para um outro roteador. Esse roteador fica como um access point. É que assim, Não professor, passa a resposta que eu acho que tem é que Cocal, né, é uma cidade que acho que a internet chegou recentemente, sabe? Então o pessoal ainda não sabe mexer muito com ela, né? Antes a gente acessava a internet. Você está em Cocal, Guarese? Gurita de Cocal. Guarese, abre uma empresa aí, vai vender configuração de rede melhor que essa aí, vai ganhar dinheiro, Guarese. Tá precisando. A única sobrevivente que era melhor foi comprada. Pois é, mas sabe quando eu saio para pedalar domingo que tem de empresa instalando fibra para ir para o pé da serra ali, pelo menos aqui para o sul, todo domingo os caras estão puxando fibra para tudo quanto é canto. Tipo, as áreas rurais ali estão ganhando cobertura de fibra, que é uma coisa legal, né? Porque, então não tinha rede nenhuma. Mas são várias empresas diferentes que eu nunca vi o nome, então tem de tudo. Mas eles estão preocupados em adquirir, eu acho que, novos clientes. Bom, finalizando então, qual seria a segunda questão que vai cair na prova? Aí tu me conta, né, professor? Hã? Aí tu me conta, né, professor? Pois agora, uma já tá definida, que é a parte de coexistência, inclusive vou liberar um artigo que a gente escreveu alguns anos atrás sobre isso, foi publicado em texto, só que é em inglês, né? Normal, né? Sobre coexistência de protocolos de comunicação. E a outra questão pode ser, talvez, essa parte da importância da configuração do ambiente de rede sem fio para evitar perdas de transmissão, né, quando a configuração afeta, então, a entrega do serviço. Que seria justamente aí o trabalho dos meninos, mostrando que os resultados são valores muito diferentes dos demais resultados, em função de uma configuração que talvez não seja a ideal para aquele ambiente, né? O problema é que as pessoas não sabem o que façam. Quando o ambiente é muito grande, tem muita parede, tem 2 andares, tem 3 andares, como é que elas fazem essa distribuição, essa conexão? Ninguém ensinou. Aí sai fazendo gambiarra, né? Vocês sabem que na área da comunicação, da informática, gambiarra impera, né? Gambiarra reina, né? A gambiarra reina. E aí, assim, tá funcionando, ninguém tá reclamando, até o dia que não funcionar mais, o serviço ficar imprestável. Tipo, não consigo mais nem assistir filme. Bom, aí vamos lá e aí vamos refazer. Como eu disse, aqui na minha casa eles instalaram direitinho, só que eles colocaram o roteador no primeiro cômodo. A distribuição de sinal, ela vai até a cozinha, assim, com muito sacrifício, porque tem várias paredes, então, só tá usando nos um dos quartos... do roteador, né? Não, nos quartos, tipo, a TV funciona, mas se todo mundo tiver com a TV ligada, alguém fica sem sinal, né? Porque eu só consigo colocar as minhas TVs que estão próximas na 5, e, tipo, o meu filho e a minha filha que tem nos outros quartos, consegue, mas às vezes não funciona. Aí a TV não consegue captar o sinal direito, ela consegue com o aparelhinho da Apple, que ela tem, que é o IPTV, eu acho. Aquele ali funciona bem. O que integra junto com o assunto dessa semana de internet das coisas, né? A importância da internet, como as suas TVs se conectam e como é importante prever a conexão para todos eles. E se vocês chegaram a assistir aqueles materiais do IEEE 802 e os seus novos protocolos, tem um protocolo ali que está sendo configurado na faixa de 60 GHz. Nossa. Que é justamente para transferir mais dados numa distância mais curta. O que a gente transfere mais dados em distância curta? É entretenimento, a TV. Aí eu consigo, por exemplo, colocar as TVs nessa faixa e aí isso não interfere na faixa de transmissão de dados para as outras aplicações.
porque eu estou operando numa faixa de 60 GHz. E aí a quantidade de dados em 60 GHz, você pode fazer o cálculo. A distância vai ser bem curta, tipo, no máximo 10 metros, mas com uma taxa de transmissão de dados muito, muito, muito superior do que eu tenho hoje em 5. E vocês notaram ali pelo exemplo, acho que foi Ramon que colocou, né, da importância da mudança da faixa de frequência. Ah, isso pode ser uma outra questão, né, Ramon? Não sei se o Ramon Pode ser sim. Pode ser uma outra questão, né, Ramon? Se realmente dá diferença mudar a faixa de transmissão do sistema aí de comunicação sem fio. Qual o impacto de mudar uma faixa de frequência? Vocês têm os resultados do Ramon ali. Então, do 5 para o 2 já mudou. Imagina do 5 para o 60. Eu acho que é o protocolo AH, eu acho. Não sei se é o AD ou AH. Então, são protocolos que estão chegando no mercado justamente para vocês terem aplicações para essas áreas de internet das coisas mais variadas. Porque vai tanto da questão residencial, e às vezes eu vejo umas publicações ali no Instagram falando de internet das coisas, parece que a única coisa que dá para fazer com o Arduino é ligar e desligar a lâmpada, né? Sim. Eu nunca vi que os caras acham assim, automatize a sua residência. Aí o cara fica desligando e ligando lâmpada pelo celular. E daí? Qual é a diferença? O que isso me traz de vantagem? Então, enquanto as pessoas não conseguirem enxergar as aplicações que realmente fazem sentido, coisas que vão melhorar o teu dia a dia ou a tomada de decisão no teu trabalho, vai ficar parecendo que é só para ligar e desligar a lâmpada. Né? Vocês estão fazendo aqui uma graduação e tem todas as condições de fazerem novos produtos muito mais inteligentes do que isso. Né? Então, certo? Então, deixa eu anotar aqui a outra questão que eu formulei agora, né, Ramon? Antes que eu esqueça. Já tem 3 questões agora. Já tem 3. Que bom, né? Nem sei quantas questões vai ter ao final, mas vai contemplar a matéria toda. Então, pelo menos dos trabalhos, vocês já sabem que tem 3 questões. Né? E quem não estava hoje presente vai ter que assistir esse vídeo depois para poder descobrir quais são essas questões. Queridos, alguma dúvida, alguma colocação em relação à atividade? Conseguiram, então, enxergar formas de verificar essas questões? Porque, assim, esse é um dos mecanismos que a gente tem de medir coisas. Então, assim, como que eu sei se realmente a minha rede está me entregando aquilo que eu quero? Sim, eu achei muito legal isso, que agora eu tenho provas para apresentar que a minha internet é ruim contra a empresa. Na verdade, tu pode conversar com o pessoal da empresa. Olha só, eu fiz um trabalho da disciplina e eu descobri que a minha rede é uma porcaria. Sim. Quando é que vocês vão mandar o técnico aqui para reconfigurar isso? Porque eles vão te cobrar. Né? O meu aqui, no caso, para ampliar agora, já que eles já instalaram a cagada no lugar errado, né, eles queriam, sei lá, me cobrar a taxa de 350 para vir aqui para refazer. Para esticar um cabo de fibra ótica aqui dentro. Entendeu? Então, vai ficar assim por enquanto. Mas eles cobram bem. Então, quando eles vão instalar a primeira vez, é importante que vocês verifiquem essas questões. Onde que está instalando? Porque se for num ambiente que está muito afastado das outras peças, o sinal não vai chegar, ou vai chegar com uma qualidade muito ruim. Porque essas antenas, elas vão irradiar nesse sentido, né? Um orbital. E aí vocês não vão conseguir ter, por exemplo, cobertura na residência toda. Que é justamente o que acontece contigo, né? Foi colocado num primeiro então, ponto e não tinha como ela está aqui na ponta, de frente para a rua recebe mais sinal do que dentro de casa. Então, se eu for ali no Bolha, eu consigo acessar a minha internet. Bolha é o ginásio que tem Araranguá, para quem não sabe. Se eu for ali no Bolha e quiser ficar trabalhando no Bolha, eu vou ter um sinal melhor do que dentro de casa. Bom saber, professor. Esse sinal vai estar irradiando para fora. Fora que tem as redes da Honda, que está aqui do lado, tem a rede do meu vizinho.
todo esse sinal interfere no meu sinal também. Né? Que é aquela, acho que foi o Roger que colocou ali o gráfico do Wi-Fi Analyzer, que é o que te aponta as redes que estão sendo utilizadas aí no ambiente de vocês. Então, ali dá o canal que essa rede está configurada e qual é a rede. Então, por exemplo, se vocês estão num prédio e está todo mundo usando o canal 6, vocês não vão usar o canal 6, né? Vocês vão configurar o roteador de vocês do canal 1 ou do canal 11, que são os canais com menos interferência. Né? Porque por padrão esse canal já vem configurado e muitas empresas que instalam a rede de vocês não vão mudar o canal, vai deixar o canal padrão. Porque não são eles que vão usar, né? São vocês. Então, às vezes, vale a pena também verificar essas questões para ver se dá uma modificada. Podia ser também um dos testes, né? Troca os canais e verifica se realmente dá alguma diferença em termos de entrega, de taxa de transferência, de riqueza de pacote. Bom, queridos, então, vou encerrar então um pouquinho mais cedo. Ninguém mais tem mais nenhuma questão, mais uma dúvida? Sora, eu gostaria de tirar uma dúvida contigo, mas depois que os outros participantes saírem, é mais sobre a entrega de um dos trabalhos? Entrega de um dos trabalhos. Pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu parar a gravação aqui.